Contextualizando, Angular é um framework JavaScript reativo mantido pelo Google, utilizado para a criação de aplicações web modernas. Ele é construído utilizando TypeScript e sua arquitetura se dá através de componentes, que são pequenos grupos de funcionalidades isoladas e independentes. No Angular, um componente é composto geralmente por um arquivo TypeScript contendo a classe do componente, seus comportamentos e atributos, um arquivo de estilização, como CSS ou um pré-processador, e um arquivo HTML contendo a estrutura visual. Ficou curioso em como esse framework JavaScript funciona? Quer saber mais? Então já deixa o seu like pra gente continuar nessa conversa depois da vinheta. Olá, CDF! Tudo bem com você? Podemos dizer que a história do Angular é um pouco caótica, que até hoje geram dúvidas sobre a diferença entre AngularJS e Angular. Para entendermos o motivo dessa confusão toda, vamos precisar entrar na máquina do tempo da história da programação e voltar um bocadinho. O ano era 2009, uma época em que o incrível jQuery era quem dominava o cenário de frameworks JavaScript. Nesse mesmo período, Misco Hevery, que era engenheiro do Google, trabalhava em um projeto paralelo, com a intenção de simplificar o desenvolvimento de aplicações web. Seu objetivo principal era permitir a facilitação e a criação de projetos web para pessoas que não tivessem conhecimento profundo sobre o assunto, sendo uma das estratégias utilizadas para isso estender os elementos do próprio HTML, que no futuro acabou resultando em uma das principais características do Angular. Junto com seu amigo Adam Borns, que também trabalhava no projeto, decidiram batizar seu projeto de AngularJS. O nome faz referência aos colchetes angulares, Angular Brackets em inglês, que são utilizados no HTML. Inicialmente, o AngularJS era utilizado apenas em alguns projetos paralelos de Hover. Foi então que, percebendo na prática o quanto o uso de sua criação beneficiava no desenvolvimento de aplicações web, ele decidiu torná-lo open source em 2010. O AngularJS teve uma grande aceitação logo em seu início, não demorando muito para começarmos a ver dezenas de projetos criados e utilizando a recém-lançada tecnologia. Um marco importante na popularidade do AngularJS foi a chegada do Ionic, um framework que permite a criação de aplicações mobile utilizando o AngularJS e outras tecnologias web. Depois de 5 anos do seu lançamento, em 2015, o AngularJS já era utilizado por grandes empresas e milhares de desenvolvedores no mundo inteiro. Seu desenvolvimento era mantido oficialmente pelo Google e já contava com uma equipe própria. Porém, nesse mesmo período, a web passava por importantes transformações. Surgia no JavaScript o famoso ECMAScript 6, trazendo novos avanços tecnológicos e padrões de desenvolvimento. Diante disso, a equipe do AngularJS necessitava buscar estratégias para adequar o framework a esse novo cenário. E foi a partir disso que a equipe do Google optou por lançar a versão 2.0 do AngularJS. Mas o que era para ser uma atualização acabou se tornando um dos períodos mais caóticos para o framework. Esse caos se deu pelo fato do AngularJS ter sido completamente reescrito na sua versão 2.0, mudando totalmente conceitos e práticas utilizadas por anos na versão anterior. Agora imaginem a rejeição que isso gerou na comunidade, que já era bem grande na época. A impossibilidade da portabilidade de aplicações que utilizavam a versão anterior, a mudança radical da estrutura e a utilização meio obrigatória do TypeScript tornaram a nova versão praticamente em um novo framework, causando descontentamento, para não falar coisa pior, por parte de muitos desenvolvedores que em alguns casos acabaram abandonando a ferramenta. Foi então que em 2016 o Google optou em dividir o framework em dois. Nascia então aí o Angular. A versão legada 1 continuaria a ser desenvolvida e seria chamada pelo seu nome original, o AngularJS. E a versão 2 seria só Angular, que inclusive possui sites e documentações diferentes também. Atualmente o AngularJS está na sua versão 1.8 e é utilizado na maioria das vezes em grandes projetos legados que foram construídos inicialmente com a versão 1 do framework. Já o Angular está atualmente na versão 13 e junto com React.js e Vue.js lideram o ranking de frameworks JS mais utilizados. Depois dessa história, conseguimos entender melhor a diferença entre AngularJS e Angular. Bora entender agora um pouco mais de como funciona esse tal de Angular e quais as facilidades que ele trouxe para as nossas vidas. Antes, vamos deixar aqui o nosso agradecimento especial à HostGator, a parceira que trouxemos para esse vídeo e que sempre nos ajuda a criar conteúdo de qualidade para você. Além disso, ela disponibiliza um desconto especial na contratação de qualquer um dos planos para todos que acessarem o link que está aqui na descrição do vídeo. De hospedagem compartilhada até servidor dedicado, na HostGator você vai encontrar uma solução que vai ser ideal para o seu projeto.
Nada melhor que começar explicando o setup do Angular, que é simples e rápido, através do Angular CLI, que é o utilitário de linha de comando do Angular. O Angular CLI é uma ferramenta indispensável para quem quer se aventurar no Angular. Ele automatiza diversas tarefas cotidianas no ciclo de desenvolvimento do seu projeto, como a criação de arquivos, como componentes, serviços, diretivas e módulos, incorporamento de plugins e bibliotecas, configurações da sua aplicação, iniciação do servidor de desenvolvimento, rotina de testes automatizados e até mesmo o deploy da sua aplicação. Nós aqui, os CDFs, que de bobos não temos nada, já percebemos que o Angular CLI é um adianto em nossas vidas. Além disso, a sua instalação é bem simples. Através de um gerenciador de dependências como o NPM e o Yarn, podemos ter um Angular CLI up and running, ou num bom português, prontinho para usar com apenas um comando. Feito isso, o comando ng estará disponível no seu terminal, permitindo acesso a todas as funcionalidades do Angular CLI. Uma dica importante também é utilizar o comando ng-help. Através dele será listado o índice de comandos disponíveis na ferramenta. Entender as suas funcionalidades se transformará em produtividade no futuro, por isso sempre recomendamos dar aquela boa olhada no help. Agora chegou a hora da gente criar nosso projeto em Angular, claro, né? Então vamos lá. Abrindo nosso terminal e utilizando o comando ng new cdftv, estaremos iniciando a criação de um novo projeto Angular chamado cdftv. Assim que executamos o comando, o Angular CLI nos fará duas perguntas. A primeira é se queremos suporte às rotas em nossa aplicação, ou seja, se teremos diversas URLs que levarão para páginas diferentes. Já a segunda é se queremos usar algum pré-processador CSS. Na versão atual do Angular CLI, ele oferece suporte a SCSS, SAS, LESS ou a opção de não usar nenhum pré-processador, bastando escolher aí a opção CSS. Um ponto importante aqui é que você tem total liberdade de utilizar um outro pré-processador CSS que não esteja nessa lista. Nesse caso, você terá que fazer a configuração manualmente. É completamente possível utilizar o pré-processador que você desejar. Finalizando essa configuração, os arquivos base da sua aplicação serão gerados e será iniciado a instalação das dependências através do NPM. Logo após esse processo, sua aplicação Angular estará prontinha para rodar. Acessando o diretório criado pelo Angular CLI, que é o mesmo nome dado ao projeto, no nosso caso cdftv, basta utilizar o comando ng-serve, que em poucos segundos sua aplicação Angular já pode ser acessada no navegador através do endereço localhost 4200. Aqui vale um adendo. Caso o Angular não consiga utilizar a porta 4200, ele escolherá uma outra que vai aparecer aí no seu terminal. Agora sim podemos comemorar. Sua aplicação Angular está rodando e esse é o resultado que aparecerá em seu navegador. Bom, antes de você começar a pôr a mão na massa, ou melhor, pôr a mão no código, vamos entender um pouco mais sobre essa estrutura de arquivos e diretórios que o Angular CLI acabou de criar. Acessando a pasta raiz no qual seu projeto foi criado, você verá uma estrutura de arquivos e diretórios similar a essa. Vamos dar uma olhada mais a fundo dentro do diretório src, que é o local onde ficará armazenado a maior parte dos arquivos que você vai criar durante o desenvolvimento da sua aplicação. Como citamos no início do vídeo, o Angular possui uma arquitetura de componentização, ou seja, cada funcionalidade é representada por um componente. Esses componentes ficam localizados no diretório app dentro do src. Por sinal, dentro dele já existem alguns arquivos: appcomponent.html, appcomponent.c ou CSS ou SCSS, app.component.spec.ts, app.component.ts e o app.model.ts. Esses arquivos representam o componente app, que é o componente raiz da sua aplicação. É também interessante notarmos a estruturação dos arquivos. Isso, por sinal, é um ponto bastante importante, pois sempre que um novo componente for criado, será gerada uma estrutura bem similar a essa. Que tal então agora entender o que cada arquivo nessa estrutura representa? Vamos começar com o app.component.html. Ele representa a estrutura visual do nosso componente, ou seja, o bom e velho HTML, porém turbinado com as diretivas do Angular. E podem ficar sossegados que já vamos falar mais sobre essas diretivas. Agora é a vez do app.components.scss, no caso que nós escolhemos o SCSS. Esse arquivo conterá o código de estilização SCSS ou o pré-processador que você escolheu na etapa de setup do projeto. Partindo agora para o app
web.component.spec.ts. Ele é um arquivo TypeScript que contém as regras de testes para realizar testes unitários, o famoso TDD. Por sinal, temos um dicionário do programador explicando detalhadamente sobre TDD e sua importância. Já o arquivo webcomponents.ts é também um arquivo TypeScript responsável pela lógica de negócio do seu componente. Ele contém todos os comportamentos e estados, as variáveis da sua aplicação. E chegando ao app.model.ts. Esse arquivo TypeScript não faz parte diretamente da estrutura de um componente, se tratando de um arquivo de metadados, que auxilia na modulação da sua aplicação. De forma bem resumida, criar um módulo é uma maneira de agrupar diversos componentes. Sempre que criamos um componente através do Angular CLI, esse mesmo padrão de estrutura de arquivos será gerado, exceto pelo arquivo de módulo. Falando em criação de componente, que tal criarmos o nosso primeiro componente? Utilizando o Angular CLI, podemos criar um componente com um simples comando, ng generate component hello, ou sua forma resumida, o ng-gc hello. Hello, no caso, é o nome do componente. Além do componente, também será gerado o diretório hello dentro do diretório app, contendo a estrutura de arquivos que acabamos de citar. Ao criar um componente, o Angular CLI também modifica o arquivo app.model.ts, fazendo a importação e declaração desse componente. Olha só ali nas linhas 6 e 11. Viu como o Angular CLI é realmente uma mão na roda? Sempre que um novo componente for criado, é necessário declará-lo em algum módulo para o Angular torná-lo disponível para os demais componentes, também declarados nesse mesmo módulo. Ou seja, nesse exemplo, o componente raiz app component poderá utilizar o hello component. Curiosos que somos, vamos dar uma olhada mais a fundo no arquivo hello.component.ts, que acabou de ser criado para entendermos um pouco mais da sua estrutura. Como a gente já mencionou, os arquivos com o sufixo component.ts são responsáveis pelas regras de negócio do nosso componente. Aqui podemos ver que a sua estrutura é bem simples, se tratando de uma classe com o nome do componente que implementa a interface onInit, nativa do próprio Angular. Essa classe utiliza o decorator component, passando um objeto de metadados. No índice selector, especificamos qual será a tag HTML que usaremos para representar esse componente. Já no índice template URL, é informado o caminho do arquivo que vai conter o conteúdo visual do componente. Por padrão, o próprio HTML, que é criado junto com o componente. E no índice style URLs, passamos um array com os caminhos dos arquivos de estilização, que também, por padrão, é utilizado o arquivo criado junto com o componente. É possível criar arquivos de estilização manualmente e informar seu caminho nesse array. Um ponto importante é que as estilizações utilizadas são limitadas a apenas o arquivo HTML utilizado pelo componente. Ou seja, outros componentes não serão afetados pelas regras de estilização. E fechando a estrutura do componente, temos o método constructor, que geralmente é utilizado para injeção de dependência, e o método ng-init, que é o método de callback chamado quando todas as informações do componente estiverem carregadas. Muito bem! Já entendemos como criar um componente e como é a sua estrutura. Mas então, como é que a gente faz para mostrar isso no navegador? Fazendo uma pequena alteração no hello-component.html e aplicando uma estilização bem simples no hello-component.scss. Vamos dar vida à nossa criação removendo todo o conteúdo HTML do componente raiz da nossa aplicação, o app.component.html. Vamos substituir pelo seletor do nosso componente, no caso o app hello, ou seja, a tag HTML que representa o nosso componente. Esse é o resultado no nosso navegador. Viu como é que é simples montar um componente? Assim como Vue e React, o Angular também suporta uma funcionalidade primordial para o reaproveitamento de código, que é a passagem de propriedades para os componentes. Aproveitando o nosso exemplo anterior, para passarmos uma propriedade para o componente que criamos, basta utilizar a estrutura de nome do atributo entre colchetes, sinal de igual, aspas e valor. No nosso exemplo, vamos passar o atributo name para dentro do nosso componente, passando diretamente uma string, por isso as aspas simples. Para recuperarmos esse valor no componente, será necessário algumas modificações. É necessário importar o decorator input e utilizá-lo no atributo da classe que vai armazenar esse valor. Podemos até atribuir um valor padrão caso nenhum seja passado, como no exemplo, o valor padrão de name será CDFs. Finalizando, vamos também modificar o HTML do nosso componente para utilizar essa nossa variável. Feitas as alterações, agora sim podemos ver o resultado. Quando o assunto é interação do usuário, o Angular fornece uma sintaxe simples, como é que fala, Vanessa? Sintaxe. Simples para mapear os eventos, utilizando o padrão nome do evento entre parênteses,
sinal de igual e assinatura do método callback entre aspas. É possível atrelar comportamentos a eventos. Modificamos nosso exemplo para executarmos uma ação ao clicar no texto. E bastou criar o método clicked no nosso componente para conseguirmos o comportamento desejado. O Angular é um framework reativo, ou seja, ele atualiza a parte visual quando detecta mudanças de estados. Através de um simples componente de contador, podemos ver essa reatividade em ação. Vamos criar o nosso componente através do comando ngGCCounter. Em seguida, criar dois métodos, o increment e o decrement, além da variável count. Tudo isso dentro do counter.components.ts. Vamos também criar um HTML bem simples para mostrar o valor atual do contador e dois botões, um para aumentar e o outro para diminuir o valor do contador. Depois de adicionar o componente no appComponent.html, podemos agora clicar em qualquer um dos dois botões e o valor do contador é atualizado no mesmo momento, sem precisar de muito esforço. Como parte do seu arsenal, o Angular possui diversas diretivas que são atributos especiais utilizados dentro das tags HTML. Essas diretivas já adicionam comportamentos extras às tags que são utilizadas, como, por exemplo, esconder ou mostrar elementos sobre uma condição específica, iterar e repetir elementos a partir de um array, modificar um atributo do elemento e por aí vai. A diretiva ngFor é uma das mais usadas. Ela permite iterar em uma lista de itens, repetindo o elemento no qual ela é usada. O resultado será uma lista de itens. Outra diretiva sempre presente na vida dos desenvolvedores Angular é o ngIf, que mostra ou esconde um elemento a partir de uma condição. A junção dessa diretiva com a reatividade do Angular a torna de extrema utilidade, pois permite que elementos apareçam ou sumam conforme o estado da condição é alterado. Nesse trecho de código, o elemento H1 irá aparecer sempre que a variável isVisible tiver o valor true. Irá permanecer escondido caso ao contrário. Existem também chamadas de diretivas de estrutura, as diretivas de atributo, como o ngClass, que adiciona ou remove classes CSS, e a ngStyle, que adiciona ou remove estilos HTML. No primeiro exemplo, caso a variável isRed seja verdadeira, a primeira div vai receber a classe red, caso contrário receberá a classe white. Já no segundo exemplo, estamos condicionando o valor do background color. Caso a variável isRed for verdadeira, o background color vai receber red, caso contrário, white. Embora com uma história com alguns tropeços, é inegável que o AngularJS deixou um grande legado que vem sendo continuado muito bem pelo Angular. O tamanho da sua comunidade e milhares de projetos que o utilizam não nos deixam mentir. O Angular continua sendo uma excelente escolha para os desenvolvedores que buscam ferramentas modernas para a criação de aplicações web. Além disso, o mercado de trabalho está sempre em busca de profissionais que tenham conhecimento desse framework. Esperamos que esse vídeo possa servir de porta de entrada para esse framework incrível ou que tenha deixado mais claro alguns dos conceitos para os que já o utilizaram. Ficou com gostinho de quero mais? Então é só pedir mais vídeos sobre Angular aqui nos comentários que a gente faz, quem sabe, aí mão no código mostrando os recursos mais avançados. Se gostou, deixa aquele tapa no like, a gente gosta desse tapa e a gente se vê nos próximos vídeos. Tchau, gente. Aqui a mesa. Tchau. Tchau. Estamos falando de framework JavaScript e principalmente reatividade. Se você ainda não conhece bem o conceito de que é programação reativa, eu sugiro fortemente você assistir esse vídeo aqui do Dicionário do Programador. Essa é uma boa porta de entrada para ir mais a fundo na reatividade. Claro que não podemos impedir você de ver outros vídeos do dicionário, onde abordamos, por exemplo, o React, o Vue.js e por aí vai, né? A escolha é sua.